né, Bruna? Claro, nós aqui não, eu e o Marcelo, né? Casal Pati. Aqui não. Ali é igual aqui, é casal Pati. Sim. Mas é assim mesmo, né? Tu prefere que eu deixe até lá? Deixa normal, pequeno. Deixa eu Lá só. na academia tem uma pizzaria, né? Inclusive, eu fiz projeto. Passei lá e falei, E aí, pessoal, beleza? Estão entrando aí. Ó, o Pedro fazendo duplamente live. 2 lives. Aonde é outra? No Instagram. Coisas de Pedro. Ó, já tem 5, 6, só a galera dando oi já. Olha lá, ó. Coisas de Então Pedro. vamos lá, vamos começar. Eu não sei se a Bruna passou já o tema que a gente vai trabalhar hoje com vocês. Por que a gente escolheu esse tema, né? Eu acho que uma das maiores dificuldades das pessoas é manter a constância, né? Então a gente quis trazer um pouquinho mais do nosso trabalho e desse problema que é um problema bem frequente. Então eu vou me apresentar para vocês primeiramente, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Maiara, eu sou nutricionista. Atualmente eu moro aqui na cidade de Caibi. Junto com o Pedro a gente tem um estúdio, Olímpia, né? Então eu curso educação física também. E a gente tem em parceria o K-Max Fit, que é uma consultoria 100% online, que a gente iniciou lá no começo da pandemia e a gente está aprimorando cada vez mais. Então, boa noite a todos e a todos lá do Instagram também. Hoje a gente vai trazer um pouco para vocês sobre a ideia de como é manter uma rotina saudável, certo? Porque hoje a gente vê que as pessoas, elas acabam deixando de fazer algo que é benéfico a elas para, às vezes, se dedicar a alguma coisa assim, tipo trabalho, filhos, que acabam se esquecendo, deixam para segundo e terceiro, certo? E sabendo que a pessoa que sempre tem que estar bem é a pessoa que é a própria pessoa, tanto no trabalho, no empreendimento dela, quanto na vida normal dela. Ser saudável é o que vai te levar para frente. Então a nossa live e a nossa aula hoje vai ser sobre esse assunto, sobre a saúde da pessoa. Então, pessoal, por que a gente trouxe, né, esse tema? Eu acho que esse tema ele está bastante em evidência porque cada vez mais a gente vê empreendedores de sucesso falando da importância de ter, dando ênfase a uma rotina de vida mais saudável, à prática de atividade física, ao cuidado com a alimentação e o porquê que isso é tão importante e por que isso está tão em alta, tá? O que acontece com a maioria dos empreendedores, dos empresários? Todos possuem uma rotina muito corrida, né? É muito estresse do trabalho, é muita preocupação. Então, eles passam muitas horas do dia focando em resolver problemas, resolver pepinos, né? E eles não conseguem dar muita atenção para o corpo, para a mente. Então, hoje, existem estudos que comprovam que existem mais ou menos aproximadamente 15 doenças que são mais prevalentes em empresários. Eu achei importante a gente trazer, né, essa informação porque é uma coisa que acontece com bastante frequência e está aumentando os índices cada vez mais. Então, quais doenças são elas? Quais são? Eu trouxe as principais para trazer para vocês ficarem também sabendo, tá? Pressão alta, insônia, sobrepeso, obesidade, depressão, enxaqueca, problemas de visão, entre outros, tá? Com certeza, não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês, ou com certeza vocês já conhecem alguém que ficou doente por conta do trabalho excessivo, né? Ou pelo estresse ocasionado pelo trabalho. E aí que entra a solução para o problema, para um grande problema, né? Desse estresse, dessa sobrecarga, que é o autocuidado, né? Através da prática da atividade física e da alimentação. Tirar esse tempo para fazer a atividade física, né? Ela é muito importante, porque a gente consegue desacelerar, clarear a mente para ter novas ideias, porque às vezes a gente fica, por conta daquela rotina maçante, a gente acaba ficando bloqueado, né? Aquela mente cansada, às vezes ela acaba ficando improdutiva. E basicamente isso vem só do estresse. Querendo ou não, hoje o estresse é o que provoca as demais doenças, porque daí o estresse vai fazer o quê? Não consegue dormir, vai gerar insônia. Quando a gente não dorme bem, o que acontece no outro dia? A gente não consegue produzir, principalmente no nosso trabalho. O cara vai lá, tá fazendo alguma coisinha e já começa a dar sono. Aí o estresse sobe lá em cima,
o sono aumenta, o que a gente faz? Cafeína, começa a tomar café. Então o nosso sistema nervoso ele começa a entrar tipo num colapso, certo? E isso faz com que o teu rendimento no teu trabalho, no teu dia a dia comece a despencar. E geralmente vem por causa do estresse que acontece por a gente não ter uma rotina elaborada. Muito das doenças que vêm é por causa desse ponto, saber planejar a própria rotina. Uma ideia de a gente planejar é como se fosse o nosso trabalho. A gente sempre tem um horário para levantar, um horário para iniciar um trabalho, um horário para sair, para almoço. E para a gente conseguir ter uma vida mais saudável, a gente tem que planejar nesse contexto também. E o porquê que é tão difícil, né, as pessoas manterem essa rotina de constância, né, durante o processo de autocuidado, com a alimentação, com a rotina de treino, né? A maioria das pessoas, ela coloca tudo como prioridade, a família, o trabalho, os amigos, prazeres momentâneos, e aí ela vai deixando cada vez mais para trás essa parte de tirar aquele tempo para dedicar exclusivamente para algo que é benéfico para ela, né? O que acontece quando a gente vai procrastinando, vai deixando isso se estender a longo prazo, né? Então começa a acontecer a insatisfação com o corpo, né? Quando chega o ponto então do indivíduo não ir a algum lugar porque não se sente bem, não sente a vontade às vezes para colocar uma roupa, né? Não quer ir à praia, a mulher não quer colocar biquíni, o homem não quer tirar a camiseta. Então, ou até mesmo aquela questão de, eu falo da parte mais íntima da mulher, que a mulher acaba tendo vergonha do próprio corpo e às vezes acaba se escondendo, né? E aí a pessoa começa a pensar, opa, o que eu tô fazendo da minha vida, como que eu cheguei nesse ponto? E aí começam os sentimentos e frustrações, né? Eu vou dar sequência, que era pro Pedro falar, o Pedro não vai falar. Então, quando esse sentimento ele vem à tona, o que geralmente as pessoas fazem? As pessoas elas querem mudar, né? Elas querem ter atitudes drásticas de começar a fazer dietas loucas, de começar a querer ficar horas na academia, a fazer coisas para mudar aquilo ali em um mês, né? Aquela insatisfação, algo que está incomodando elas. Deixa eu complementar, e esse contexto vem muitas vezes por uma crítica que a pessoa tomou. Exemplo, você chegou em algum lugar, assim, algum conhecido, um amigo teu e falou assim, cara, mas tu tá gordinho, ou tu tá gordinha, enfim. E aí que a pessoa começa a se perceber, porque às vezes ela tá numa rotina tão maçante, com o trabalho, com os deveres, casa, filho, tudo, que automaticamente ela não consegue se perceber o que ela tá fazendo com a própria saúde dela. Como eu falei antes, ela começa a se deixar sempre para segundo, para terceiro e esquece quem é o principal desse processo. Para você conseguir exemplo para quem é mãe, para quem é mãe e precisa cuidar do filho, ela tem que estar bem da saúde, ela tem que estar bem psicológica. Porque às vezes tu quer criar o teu filho, tu quer cuidar da tua empresa, só que tu começa sempre a se deixar para depois e começa a virar uma bola de neve. Só que então, você é a prioridade, sim, né? E a pessoa tem que ser a prioridade para conseguir fazer o quê? Conseguir cuidar do filho, criar ele bem com educação e conseguir tocar a empresa com saúde. Só que, para isso acontecer, sempre vai ter que ser, como eu falei antes, a rotina. Então, as pessoas, elas começam a fazer o quê? Essas dietas, como a Maia falou, que é ficar sem comer carboidrato, fica só com ovo e salada, fica querendo ficar horas na academia. Daí a pessoa, assim, do dia para a noite, o que ela faz? Domingo ela recebeu uma crítica, ela conseguiu se perceber que ela não está bem. Então ela vai assim, vou começar na academia. Ela vai segunda-feira, terça, quarta, começa aquelas dor no corpo. Não, mas eu estou motivado, eu vou quinta, sexta. Chega sábado, a pessoa não consegue nem se mexer. Porque o que ela fez? Ela deu um estresse muito grande porque ela precisava naquele momento. Então, a iniciação tem que ser um ponto delicado, tem que começar de uma forma mais calma, quando você vai entrar nesse processo. Partindo daí, o que acontece? Você vai evoluindo os passos, certo? Você vai evoluindo na sua alimentação, você vai melhorando a sua saúde mental, que essa é a base para tudo. Quando você consegue dominar os pensamentos, você vai conseguir progredir em tudo. Porque assim, hoje, quando a gente está estressado, como a gente falou antes, que seria o mal do nosso século, que é o estresse, a gente sempre vai achar uma forma de compensar de uma forma rápida, que
que é o quê? Hoje em dia, o que é a forma rápida para a gente aliviar o nosso estresse? É álcool, açúcar, gordura e algum estimulante, cafeína, alguma coisa assim, para conseguir fazer a gente tentar entrar no nosso padrão. A cafeína que eu digo é o café. Então a pessoa já está estressada, não consegue se concentrar, fica se dopando de café, não consegue dormir e começa a virar aquela bola de neve. Então é esse ponto que a gente sempre tem que bater. Priorizar a pessoa em primeiro e começar em passos mais calmos. Ir progredindo conforme você vai percebendo a sua evolução. E o que acontece então, né, gurias, quando a gente tem essas atitudes muito drásticas de querer mudar tudo da noite para o dia? Né? A gente não consegue manter a constância. A gente às vezes vai fazer ali uma alimentação mais restritiva, mas por quanto tempo que a gente vai ter adesão desse plano? 1 semana, 3 semanas, 1 mês? Né? Então essa pessoa que iniciou o processo super motivada, super determinada e do nada ela resolve abandonar tudo porque ela não aguenta mais, aquela busca pela evolução milagrosa que ela está buscando não acontece, ela começa a ficar frustrada, né? Aí vem o sentimento de incapacidade, o sentimento de fraqueza, ela começa a achar várias desculpas para desistir do processo e aí ela acaba falhando no processo de constância. Bruna, eu não sei, você acenou, tu gostaria de falar alguma coisa? Pode, por gentileza. Vocês chegaram a olhar nos comentários? Não, deixa eu ver onde é que eu vou pra mim ver, porque tá bem... Tá na... Ô, Bruno, eu acho que é bom tu ler pra eles, porque como eles estão no celular, ela vai ficar um pouquinho... Pode ser, melhor. Então, a Tati colocou assim, que só percebemos o quanto estamos sobrecarregados quando adoecemos. Uma grande verdade. E nós estávamos no assunto, né? Fato. E aí a Moira colocou: eu vejo como um problema quando se espera resultados rápidos. Exato. O segredo é a constância. Perfeito. Exatamente, e é exatamente isso que eu trouxe, né? Porque o que acontece muito conosco, tá? Falando do nosso ponto de vista no nosso trabalho. Geralmente, quando as pessoas elas nos procuram, elas buscam ajuda com a parte do treino, com a parte da alimentação, elas querem simplesmente um resultado milagroso. Em 1 mês, elas querem perder aqueles 10, 20 quilos que elas demoraram, às vezes, 3, 4 anos para ganhar. E isso não existe, né? Se você quer ter resultado duradouro, se você quer ter um resultado que ele vai ser para sempre, você tem que manter a constância, você tem que mudar o teu estilo de vida, né? A mudança drástica, ela nunca vai conseguir você nunca vai conseguir manter aquela constância por muito tempo. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla de que a gente precisa organizar a rotina, primeiro ponto, e assim, saber que é com calma que a gente consegue evoluir nos processos. Para o trabalho, para uma empresa, para tudo funciona dessa forma. É um passo de cada vez. Para falar sobre atividade física? Então, assim, sobre atividade física foi como eu comentei antes, certo? Quando as pessoas elas estão entrando nesse processo de querer fazer a mudança, às vezes é algo muito, como é que eu posso usar uma palavra? Muito bruto, muito agressivo para o estado, principalmente emocional que elas estão, certo? Quando a gente vai falar de atividade física, a gente tem que colocar praticamente o principal fator, que é quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai entrar em estresse, certo? E quando a gente começa a aumentar os estresses, tanto físico quanto mental, quando a gente está falando do outro processo de casa, trabalho, o estresse do dia a dia, mais a rotina pesada do treino e mais a alimentação, a gente começa a meio que se perder nesse trajeto. Então, assim, a ideia quando a gente vai iniciar um processo de atividade física é, como eu falei antes, começar de uma forma mais lenta. Não querer fazer tudo ao mesmo tempo para conseguir alcançar um bom resultado, tipo assim, uma perca de peso muito rápida, certo? É possível perder peso? Sim, porém nós temos que ver como que vai funcionar esse processo e aonde você se encaixa. Então, assim, eu vou dar uma ideia aqui. Para as pessoas que não estão praticando atividade física, que tem aquele costume de fazer uma caminhada no final da tarde ou de manhã, o ideal é começar pelo menos 2 vezes por semana, certo? Fazer uma academia e fazer mais um treinamento, aquela aeróbico, que seria a caminhada que está fazendo. Por que 2 vezes na semana? Porque além de ter a casa, os filhos, você vai ter que começar a mudar um horário da sua rotina, que esse é o ponto.
O trabalho, você vai, exemplo, das 7 às 11, da 1 às 5 ou um pouco mais para frente. E a academia, ela vai ter que entrar no mesmo contexto, o teu treino. Ele vai ter que ser como um trabalho para você. Você não pode abrir mão de algo que vai te trazer frutos lá no final. Porque muitas pessoas acham que foi uma semana, 2, já tá bom, não precisa mais ir ou já começa a regredir a sua evolução. Tem aquela pessoa que vai pra academia na segunda-feira, o agora vai, né? Começa a primeira semana super motivada, na segunda semana ela já começa a falhar, na terceira semana ela já vira turista na academia, não aparece nunca mais. E aí a pessoa pensa que a academia não é pra mim, eu não tô gostando, eu tô muito cansada, e acaba procrastinando e vai deixando pra amanhã eu vou, e esse amanhã ele nunca chega, E isso acontece geralmente porque ela não se preparou para iniciar essa rotina de treino-trabalho, certo? Quando a gente tem que começar nesse sistema, a gente tem que fazer de uma forma mais calma. E conforme você vai aprendendo a ensinar o seu corpo a treinar, fazer musculação, a gente vai fazendo o quê? A gente vai aumentando as vezes da semana que a gente vai treinando, e com essas vezes que a gente vai aumentando as nossas atividades físicas, vem a situação da alimentação, aonde você não vai cortar o carboidrato, você não vai parar de comer a pizza, não. Você vai aprender a fazer a redução de alguns alimentos e aprender a selecionar esses alimentos. Então você faz o quê? Seleciona os alimentos sem fazer cortes bruscos e começa a fazer a progressão dos teus exercícios durante a tua vida, porque depois que tu começa e tu coloca numa rotina, isso vai ser para sempre. Eu quero trazer aqui para vocês que, em paralelo, a gente está com a live aqui no Instagram e a Márcia, ela comentou: Mai, olhando ao meu redor, percebi que mulheres que põem o trabalho em primeiro lugar estão adoecendo. E é isso que está acontecendo, né? Esse tema que a gente trouxe, o porquê que isso está acontecendo. É estresse, é sobrecarga. A gente que está empreendendo, que está trabalhando, que está buscando coisas diferentes para a nossa vida, a gente acaba ficando muito sobrecarregado, né? O nosso emocional, às vezes, ele tá tão cansado que a gente acaba não tendo forças para organizar as outras coisas. E é aí que entra o fator de como que a gente organiza a nossa rotina, como que a gente faz para manter essa constância, para a gente ter autocuidado, né? Um empresário de sucesso, ele precisa também ter uma vida que seja coerente com o que ele almeja, tá? Então, o que eu montei aqui para vocês? Eu montei 10 passos para vocês começarem a implementar na rotina de vocês para poder ter mais constância quando o assunto for atividade física e alimentação, tá? O primeiro passo que eu quero trazer para vocês é que vocês têm que ter um fator motivador na vida de vocês, tá? Identificar hoje o que não tá indo bem no pessoal de vocês por conta da falta de atividade física, por conta da alimentação errada que vocês têm. Por exemplo, vocês se sentem cansadas com frequência, vocês não estão rendendo tudo o que vocês poderiam, vocês sentem vergonha do corpo de vocês, você está tendo a tua autoestima baixa, isso está te prejudicando em alguma área da tua vida, sabe? Sente dores no corpo. Então, quando vocês identificarem o fator motivador, o que está incomodando vocês, vocês vão ter o que vocês precisam para iniciar o processo da mudança. Eu sempre falo na consultoria e para as meninas que eu atendo é que enquanto a gente não souber exatamente o que incomoda a gente para a gente buscar uma mudança, a gente não vai conseguir sair da nossa zona de conforto. É a mesma coisa a questão do trabalho, quem empreende, quem busca. Às vezes você tá na tua rotina de trabalho, você tá trabalhando, às vezes você é empregado de outra pessoa e você vê que chega no final do mês e não rende aquilo que vocês querem. Então, qual que é o fator motivador para vocês empreenderem? É a insatisfação com algo que vocês estão vivendo hoje. Então, ou é com o salário de vocês, com nós mulheres, geralmente a gente está totalmente focada e busca muito essa questão da autoestima relacionada à nossa forma física, ao nosso corpo, né? Mas não é só isso que importa, né? Prestem atenção quando eu falo a questão assim de como que vocês se sentem, o cansaço, a falta de às vezes vocês não conseguem render durante o dia o que vocês gostariam, e às vezes isso é tudo falta de vocês manterem uma rotina ativa de treino e uma rotina ativa da alimentação. Então, assim, continuando do que a Maia falou, a ideia sempre vai ser o quê? Ter metas
claras e simples para ser cumpridas. Quando a gente está nesse processo, a primeira coisa que a pessoa busca é fazer o quê? Eu quero que a minha empresa fature 1 milhão num ano. Eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. E assim vai indo. Então, quando a gente quer chegar no nosso auge, que seria, o ideal é sempre fazer o quê? Fazer frações. Começar com metas simples. Então, em 6 meses a minha empresa vai ter que ter um faturamento de, um exemplo, de 50 mil. Então, em 6 meses o faturamento é de 50 mil. Nesse início, no processo de emagrecimento, a gente tem que começar assim. Eu quero perder pelo menos uns 2 quilos no mês. Conforme você vai fazendo isso, você vai percebendo que a evolução se torna menos estressante porque a meta é menor e você vai perceber que chegar nessas metas vai ser mais fácil. Você conseguindo chegar nas metas mais fácil, você consegue fazer o quê? Se motivar a conseguir a progredir mais. Eu não sei, Bruna, você assinou, quer falar alguma coisa? O pessoal tá comentando, eu não sei se vocês querem conversar aqui, quem escreveu ali, Elis, talvez quer falar. A Elisandra Posso comentar sim. Eu treino de segunda a sábado, às vezes no domingo. Amo treinar, tenho uma alimentação saudável, show. O meu problema é o doce depois das refeições. Depois do almoço, depois da janta. Ai, maldito. Mas aí eu vou te dar... Eu tento trocar, por uma laranja, alguma fruta, né? Mas eu vou te dar uma... Vou te dar uma dica. Não tem em casa. Se você não tiver, você não vai ter o que comer. O que acontece com a gente? Se você morar com a tua mãe, que faz? Que faz bolacha pintada? Que faz não sei o quê? Vamos entrar... Como que é o nome dela? Elisandra. O que tu imaginar? Assim, Elisandra, eu imagino. Eu vou te dar um outro contexto sobre o que você falou do doce. Antes, eu falei sobre que você não precisa eliminar nenhum tipo de alimento da sua vida, certo? Você treina de 5 a 6 vezes, tu falou, por semana, certo? Então, assim, não é... 6 a 7. Então, assim, não é uma bolacha que vai fazer você atrapalhar o teu resultado. O que acontece? Se você não está conseguindo chegar aonde você pretende, da sua forma física, que pelo jeito você quer evoluir bastante, porque pelo nível de treinamento que você tem semanal, é algo que é bem focado. O que acontece? Não é a bolacha ou o chocolate, e sim deve ser o contexto de todas as tuas refeições. Aquela beliscada. Às vezes tu não percebe, mas o doce, um exemplo, você treina à noite, certo? Se você comer um doce pós-treino, você vai melhorar o teu rendimento da tua musculatura, porque o carboidrato, o doce, enfim, quando a gente consome pós-treino, a gente consegue fazer com que o nosso nível de insulina aumenta. E a insulina, nesse processo, exemplo de hipertrofia, que é o aumento da massa muscular, é benéfico, porque a gente foi treinar e a gente fez o quê? A gente aumentou o nível de estresse. Quando a gente aumenta o nível de estresse muscular no treino, a gente abaixa os nossos níveis de glicogênio. O glicogênio, para quem não sabe, é como se fosse a gasolina do nosso corpo, certo? Todo movimento mecânico que você faz vem através disso. E o doce, ele consegue fazer a recuperação rápida desse processo, que é que a gente precisa quando a gente treina para desenvolver massa muscular nesse processo, entendeu? Então, assim, não é o doce, não é a bolacha, e sim é o contexto de toda a alimentação que às vezes pode ser que está atrasando o teu processo, entendeu? Assim, pode comer o teu doce, não vai te interferir se você souber regular as outras refeições do dia. Por exemplo, tá? Eu vou falar da minha alimentação. Eu consumo doce todos os dias, no meu plano alimentar tem. Eu sempre no meu café da manhã eu tenho que comer aquele pãozinho com doce de leite. Mas é aquela quantidade ali e tá sossegado. Eu não sou aquela pessoa que não tem autocontrole, mas eu sempre falo, pessoas que não conseguem ter esse autocontrole, não conseguem não comer, procurem não ter em casa o tipo de alimento que é uma tentação, sabe? Para evitar que vocês fiquem comendo, beliscando. Essa questão de morar com a mãe, até vou falar uma coisinha um pouquinho diferente do que o Pedro falou. Eu até falei
para uma paciente minha esses dias, que eu falei que ela falou que tem muita dificuldade em casa de seguir o plano. Não terceirizem as responsabilidades que são de vocês. As pessoas que moram com vocês, às vezes elas não podem, elas não querem seguir o mesmo padrão de alimentação, a mesma rotina, e é uma escolha delas. Assim como é uma escolha de vocês ter iniciativa diferente, se cuidar, manter essa constância. Então, assim, isso é bem importante. Não terceirizar uma responsabilidade que é nossa. Assim como é nossa responsabilidade a gente ter esse autocuidado, é nossa responsabilidade escolher as coisas que a gente come, não é responsabilidade do outro se o outro faz, se o outro come. Então, isso é bem importante, tá? Alguém mais colocou? É difícil chegar em casa, tipo, do trabalho, com fome, ter uns grossos ali quentinho ali. É difícil. Mas aí é que entra a organização e as prioridades, né? Aí é que entra. Alguém falou mais? Eu tenho uma situação parecida, tá? Meu marido ama wafer, chocolate, salgadinho, amendoim salgado. E aí, sempre tem na minha casa, sempre. E teve uma época que eu ficava muito chateada com ele quando ele comprava. E hoje em dia, é do Daniel, não é meu, sabe? Eu já compro sabendo que é dele. E às vezes, assim, se eu vou no mercado, eu compro mais porcaria pra ele do que ele propriamente compra, sabe? Mas tá lá, é dele. Por que eu não como? Porque eu geralmente tenho já planejado aquilo que eu vou comer. Perfeito. Tipo, eu tenho a minha comida congelada, então eu sei que eu vou jantar carne moída com legumes. Eu sei que tá pronta, que é só aquecer. Eu já chego em casa com isso meio planejado, sabe? Antes de chegar em casa, eu já vou pensando. Hoje eu tô com vontade de comer um pão de queijo de frigideira. E daí eu já venho assim, tipo, eu já chego em casa. Já tem planejado. Como. E aí, assim, depois se ele vem beliscar aqui do meu lado, tu quer? Não, obrigada. Eu não preciso mais, entendeu? Isso aí. Ajuda. Ajuda. Tu vai ter que sempre pensar um passo à frente da tua mãe. Tipo, você vai ter que saber o que tu quer e deixar, se ela tem. Se tu realmente tiver vontade, tu come. Mas assim, vontade, a gente, tipo, eu amo bróstoli, mas aí eu não posso comer todo dia. Às vezes eu vou na minha mãe, a gente faz, eu como, meu Deus, muitos. E eu trago pra casa pro Daniel, e eu não como mais depois disso. E tu sabe e isso é muito comportamental, né? A partir do momento que a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e a gente começa a praticar aquilo ali, a gente tem no início a resistência, mas depois vai embora, isso aí é neurociência, tá? Então, a partir do momento que você se determinou, o teu cérebro automaticamente ele vai vendo que aquilo ali não é uma necessidade para você, mas você precisa colocar isso na tua cabeça, tá? Então, como o Pedro trouxe as metas realistas que a gente tem que ter, eu trago o passo 3 para vocês, que é ter um plano de treino que seja específico para vocês, é ter uma alimentação coerente com a rotina, com os objetivos que vocês têm. Isso é muito importante para a constância. Por quê? Não adianta vocês terem uma rotina de treino que não seja coerente com a questão do dia a dia que vocês têm, com os horários que vocês têm. A alimentação, ela tem que ser uma alimentação de acordo com os objetivos. E aí entra também, que eu quero falar para vocês do K-Max, que é o programa que a gente tem, o K-Max Fit. Então, quando a gente trabalha com pessoas que a gente atende alunos de vários lugares, né, de vários estados, pessoas que são brasileiras que moram fora do país, então a gente observa sempre o trabalhar individual, né? Como que é a rotina dessa pessoa, que horário que ela tem para treinar, qual que é o tempo dela, quais são as preferências alimentares, porque pra gente poder ter constância, essa parte na nossa vida desse autocuidado, ele tem que ter coerência, ele tem que ter, assim, como é que eu posso falar para vocês, tem que encaixar com a rotina de vocês. Tá? Então, como já foi falado antes, a base é a rotina, criar ela e aprender a fazer, que acredito eu que é a parte mais difícil nesse processo de quando a gente está entrando, é aprender a fazer. Porque como a gente acha que vai ser fácil, vou fazer uma dieta, vai ser fácil, vou ir na academia, vai ser fácil. Não. No começo, até você ensinar os teus horários, que nem como que é o nome dela? Elisandra. Não, é Moira? Moira. A Moira falou, é isso aí, esse é o processo, você já vai saindo
o teu trabalho pensando, eu vou comer isso. É aprender, tu tem que aprender a ensinar a tua mente a te direcionar para onde você quer ir. Quando você consegue fazer isso, vai ficar muito mais fácil. E assim, o passo 5 que eu trouxe para vocês, eu acredito que ele é o mais importante para a gente conseguir manter a constância, é a organização, tá? Vocês como empreendedores sabem que para uma empresa funcionar, para ela ir para frente, ela precisa ser organizada, porque se ela não for, nada vai funcionar. Então, a organização ela é muito importante. Como a Moira falou, ela já organiza o pensamento dela, já organiza a alimentação dela para que nada saia fora do contexto e ela não acabe, de repente, saindo fora do que ela está buscando. E por isso que é importante a gente ir no supermercado com antecedência. Se a gente não tem tempo, a gente deixar as nossas refeições prontas para que a gente não fique com fome e acabe comendo outras coisas por não ter aquele alimento pronto ali. É importante a gente ter a nossa agenda com o horário que a gente vai treinar para a gente não deixar de estar realizando essas atividades que elas são muito importantes. Então, sempre frisem na organização. Se vocês querem ter sucesso, querem ter êxito em qualquer área da vida de vocês, a organização ela é a peça fundamental, a peça-chave para que a gente consiga atingir. E a regra é clara, né? Não vai no supermercado com fome. Exatamente. Porque se for, tu vai passar na padaria, Vai sentir aquele cheirinho de sonho, de pastel de frango, enfim, aí o bicho pega. Aí lascou. Mas daí podem comer depois do treino, né? Ah, Se você souber fazer todas as outras refeições com consciência, pode. E aí, como que tá as outras? não é? Hein, Lisandra? As outras tá tranquilo. Mesmo? O problema é depois do meio-dia, às vezes. Mas eu tento comer assim, muito, pra não ter mais vontade de... Não ter espaço pra nada, digamos assim. E de noite, às vezes, vontade de doce. Mas o que eu fiz ontem? Ontem de noite eu cozinhei não. A gente fritou filezinho de frango, desfiamos, cozinhei batata doce pra fazer aqueles bolinhos assados, sabe? Top. Delícia. Mistura ali, ovo, Top. aveia e não sei mais o que ia. Misturei e assei. Nossa, deu 5 marmitinhas cheias. Acho que deu uns 10 cada marmitinha. Então eu congelei e tô levando de meio-dia de lanche pra final da tarde comer isso pra não chegar em casa com fome. Aí eu já fiz o pré-treino, já comi ali e vou pra academia depois. É isso Top, aí. é isso aí. Então, continuando aqui, um dos passos importantes quando a gente está no treinamento, na musculação ou até mesmo fazendo uma caminhada, é diminuir as distrações que você pode se perder durante esse processo, certo? Um exemplo, a gente vai para academia e o que acontece? Celular, uma mensagem aqui, uma ligação, e isso acaba tirando o teu foco no que tu realmente precisa fazer lá. Para quem já é mais experiente, a pessoa que é experiente no treinamento, ela já tem mais ou menos o seu tempo de intervalo que é calculado na mente dela, então até dá para relevar um pouquinho. Mas as pessoas que são iniciantes nesse processo, quanto menos distrações, menos o celular tiver junto durante o treino e aprender a treinar, aprender a entrar no contexto do movimento, mais fácil vai ser para ela evoluir, entendeu? E assim, fala. Não, eu ia falar das distrações também, quem tá seguindo o plano alimentar, né? Questão do Instagram, rede social, às vezes fica chovendo aquelas receitas extremamente saborosas, que tu fica lá perdido, às vezes tu fica meia hora olhando o vídeo de receita, isso também não é legal. Bem importante vocês seguirem pessoas nas redes sociais que tenham estilos de vida, que façam coisas que vocês querem melhorar em determinadas áreas da vida de vocês, porque isso ajuda a gente. Às vezes a gente tem uma ideia diferente, ou a gente fica motivado vendo aquela pessoa que a gente gosta treinar, ou fazendo uma receita mais saudável, então isso é importante. Não se distraiam com coisas desnecessárias. Então, aproveitando aí, para quem já não segue nós, meu Instagram, Pedro Arozzi Personal. É @NutriMaiaMorlin aí. Depois a Bruna vai passar pra vocês, Bruna. Vão lá e seguem nós. A gente tá sempre postando coisas referente à alimentação, treino, autocuidado. dieta, autocuidado, motivação. E outro ponto também que a gente esqueceu de falar, da concentração, da distração, é na hora de comer. O que hoje em dia a gente vê é pais educando os filhos já
comendo com o celular na mão, certo? Então é aí que é o erro principal já. A pessoa já vem se desenvolvendo sem saber olhar os alimentos que está comendo, entendeu? E aqui a gente acaba comendo às vezes mais do que o nosso corpo precisa, porque a gente não está concentrado no nosso prato. Tu tá dando uma garfada, mas tu tá olhando um vídeo. Tu tá dando uma garfada olhando para a TV. E o que isso acontece? Acaba que o teu cérebro não consegue raciocinar, às vezes, a quantidade de comida que você fez, que você ingeriu. Então você acaba comendo mais, termina a refeição e você quer fazer o quê? Mais um doce. Porque você não se sentiu saciado e o doce vai te trazer aquele prazer momentâneo. Então, assim, quando vocês vão se alimentar, tentam deixar TV, celular de lado. Tenta assistir o teu prato, tenta sentir o sabor dos alimentos. Você vai perceber que vai ser diferente, você vai se sentir mais saciado com o teu almoço, com a tua janta, enfim. Então, assim, seguindo essa logística aí, você vai perceber que os teus hábitos vão começar a melhorar a partir daí. Tá. Bem importante isso que o Pedro falou, a gente ter a conexão, né? Evitar distrações para a gente poder se conectar com o que a gente está fazendo. Então, nesse ponto, eu já quero trazer para vocês o passo 7, que é desacelerar. Então, desacelerar a nossa mente quando a gente estiver fazendo qualquer atividade, seja nos alimentar, seja tirar um dia na semana, um turno, ou uma noite, ou no final de semana para descansar. O que aconteceu comigo e com o Pedro? A gente estava bastante sobrecarregado no ano passado, né? Nós estávamos com outro negócio e nós não conseguíamos descansar, né? Então a gente ficava o tempo inteiro pensando numa solução para resolver aquele problema. Quando a gente saía para jantar, a gente ficava falando sobre o problema. Então a gente não estava nunca assim relaxado, tranquilo. E só brigando, né? E só brigando. Isso aí começou a trazer um monte de problemas pra gente, né? Porque daí tu acaba ficando mais sobrecarregado, mais preocupado, mais estressado. Então, desacelerar é uma coisa muito importante, principalmente para quem empreende, tá? Tirar aquele dia, aquele turno, aquela noite para simplesmente não fazer nada. Não é procrastinação. É você tirar um tempo para você descansar a tua mente, relaxar o teu corpo. Para você pensar em você mesmo, sentir você o seu corpo. Né? Porque a gente passa essa rotina tão corrida, tem que tirar um tempo para... Hoje eu não vou fazer nada, erguer o pé no sofá, assistir uma série, ler um livro, jogar a conversa fora. Então isso é muito importante para a gente também manter uma constância numa vida, num estilo de vida mais saudável. Mas lembrando, né, é só um pouquinho. Não é, vou pegar e vou maratonar o Netflix, né? Porque a galera faz isso. Hoje eu fiz isso, começa a assistir o Netflix, vai às 5 da manhã. Aí acorda às 7 para trabalhar, já bagunçou tudo, virou do avesso. Entendeu? Tem que ter aquela noçãozinha que tem que botar o pé no freio também, né? Tem que segurar, tem que curtir o momento aí, mas não levar muito longe, né? Ó, tem um ali tomando um vinho, ó. Ó, a Márcia ali, ó. Falou de novo. Ó, a Márcia falou, comecei a tomar 3 litros de água todo dia por ver você postar, mas eu pensei, ela com esse corpinho toma uma, eu também consigo. Perfeito. É uma meta pessoal que eu coloquei, né? A questão da água também ela é muito importante para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Eu costumo falar bastante, né? Eu tô o tempo inteiro, o dia inteiro falando. Então, para mim, tomar água é mais fácil, né? Mas a água é hábito também. É o hábito de você se desafiar. Não, eu preciso tomar esse 1 litro de água agora pelo período da manhã. E aí você começa. O mais difícil é começar. Qualquer hábito que a gente tenha. O mais difícil é a gente começar, depois ele se torna parte da nossa rotina, tá? Outro passo que também é muito importante, pelos números aí que a Maia falou, esse deve ser o 8º, tá? 8º passo. É basicamente a regra dos 2 minutos, mas também funciona como a regra dos 10 segundos. A gente pode usar 2 analogias, 2 minutos, 10 segundos. Para mim funciona os 10 segundos, certo? Que é uma escolha rápida que você tem que ter e a partir dessa escolha você tem que agir. Eu gosto dos 10 minutos. Tem pessoas que é 2, mas cada pessoa vai ter que sentir o seu corpo como funciona. Certo? Que é assim, sentou no sofá, não vou na academia. Não, eu vou pra academia. Quando tu falou eu vou pra academia, levanta e vai. Já vai lá e se arruma. Certo? Hoje eu quero comer um hambúrguer, né? Que nem o Gui Barpi hoje, que ele tá ali na live no celular que eu vi. Ele saiu do treino e nem saiu do treino já tinha pedido um hambúrguer.
né? Mas ali, ó, Elisandra, nesse contexto pode, porque ele treinou, certo? Então ele conseguiu se permitir colocar isso. Um hambúrguer, que é uma proteína, tem a salada, enfim. E essa regra, ela sempre vai funcionar. Eu vou dar um exemplo meu. Eu estou numa fase agora de preparação para uma competição, certo? E nessa fase dessa preparação eu tenho que fazer uns treinos um pouco mais agressivos para o nosso físico. Só que quando ele é agressivo para o físico, ele é agressivo para a mente também. Então, basicamente hoje eu estou acordando uma média das 4h20 da manhã para começar a fazer a minha atividade física. Só que o que acontece? Quando a porcaria do celular desperta, vocês acham que eu tenho vontade de levantar e fazer bicicleta? Ficar meia hora pedalando que não doido? Não. Só que a regra dos 10 segundos. Quando despertou, quando eu vou bater assim, eu vou dormir mais um pouquinho e falar, não, vou levantar que eu tenho que bater minha meta. Eu me propostei a chegar num nível para essa competição. Então eu tenho que fazer isso. E a regra dos 10 segundos funciona. Porque tu vai ficar ali, pá, eu vou dormir mais um pouquinho, não, eu vou levantar. E levanta e vai. E sempre vai funcionar assim. Saber fazer uma escolha rápida e botar em ação através dessa escolha que você fez com precisão. Essa regra, ela é bem usada quando a gente quer desenvolver algum hábito que a gente não tem habilidade, né? Por exemplo, aquelas pessoas que ficam procrastinando para responder uma mensagem no WhatsApp, eu me enquadro nesse tipo de pessoa, tem esse probleminha. Vir a mensagem é você já responder. Você tem que fazer alguma coisa, você tem iniciativa de não deixar para depois fazer. Quer ler uma notícia, pensou numa pessoa, quer mandar uma mensagem, é você agir ali de momento. Arrumar a cama. Quantas pessoas não arrumam a cama? E custa quantos segundos pra gente ter a iniciativa de arrumar a cama? Né? É uma coisa assim, então, é a mesma coisa para ir pra academia. Pensou em ir, só vai. Não deixa fazer, não vai, vou fazer não sei o que antes. Não, isso não vai funcionar, tá? Outro passo que eu trouxe para vocês e bem importante, eu acho que ele é fundamental, é sempre vocês lembrarem do porquê que vocês iniciaram um processo de mudança, o porquê que vocês estão buscando melhorar algo na vida de vocês. E sempre vocês perceberem o que de bom vocês já estão colhendo por ter tomado essa iniciativa de mudar, né? Cada pequena meta pessoal que vocês têm, que vocês atingem, que vocês conquistam, elas devem ser celebradas, né? Não é a gente manter, a gente tem que se valorizar também, tem que se parabenizar quando a gente consegue, né, superar, que nem a Moira falou, a questão de você dizer não para algumas coisas já é um motivo para vocês celebrarem, para vocês conquistarem, porque é uma meta, né? Não ceder às tentações, principalmente na questão da alimentação, é bem importante, tá, meninas e meninos? E o passo 10 e último, Pedro? Me engasguei com água quase. Então, assim, a ideia desse último passo é fazer o quê? Buscar apoio, certo? Ter alguém para te ajudar neste processo. A primeira coisa, assim, um exemplo. Quando a pessoa quer ser fitness, certo? A primeira coisa que ela tem que fazer é um amigo fitness, certo? Um amigo que tá junto para ir na academia, que hoje nós vamos fazer o que de jantar? Vamos fazer um frango, né? Hã? E quando o amigo não tem tempo? Sempre tem tempo. Bruna, a gente tá sempre lá. Se você for olhar lá no teu Instagram, o tempo que você fica lá no Instagram, tu vai ver que tu fica algumas horinhas lá. Esse tempo que você fica lá no Instagram, você pode dedicar a fazer alguma coisa pra você. A hora que eu quero ir, tu não pode, querida. Querida, é só vai. E assim, é sempre bom a gente compartilhar a nossa rotina, ter pessoas que nos apoiem, tá? Às vezes a gente escuta opiniões negativas de algumas pessoas, né? Mas não desistam. As pessoas que criticam a gente, lá no futuro elas vão nos admirar, vão falar coisas positivas para nós. Isso se encaixa também quando a gente resolve empreender em alguma coisa, né? Tô fazendo bastante associações, porque às vezes a gente quer fazer algo inovador, algo diferente e a gente é criticado, né? E isso também acontece quando a gente quer tomar atitudes diferentes na nossa rotina, quer buscar um estilo de vida diferente, às vezes a gente também, né, recebe críticas. Então não deixem se levar por essas críticas e bola pra frente, tá? O que acontece? A gente vai ter dias difíceis, vai ter dias que vai ser mais tranquilo a gente conseguir
manter essa rotina, né? Mas é importante a gente colocar todos esses passos em prática para que a gente consiga melhorar a nossa constância, para que a gente consiga ter um estilo de vida mais saudável, evitar que o estresse, a sobrecarga do trabalho acabe afetando a nossa saúde. Como a gente viu, existem sim doenças que estão associadas a essa sobrecarga, esse estresse causado pelo trabalho e pela falta do autocuidado. Então é muito importante. Cada vez mais está em ênfase isso. E assim, eu quero aproveitar, não sei se eu posso, Bruna, já quero fazer um convite. Eu tô com um grupo de desafio, tá? Que ele vai iniciar no dia 7/8. Ele é um grupo voltado mais para o emagrecimento, mas a gente vai trabalhar plano de treino, plano alimentar, vou trabalhar bastante questões relacionadas ao comportamento alimentar. Então a gente vai trabalhar durante 21 dias com alguns desafios, mudança de rotina. Então quem tiver interesse pode nos chamar, que eu posso estar explicando um pouquinho mais, porque vai ajudar bastante quem está querendo engrenar naquela rotina, ter aquela constância. Então é muito importante, o desafio ajuda bastante nessa questão. Quando é em grupo, como a gente falou antes, quando é em grupo é mais fácil a gente se motivar a fazer as coisas, não é? E eu acho que esse desafio vai ser bem importante, porque a gente sempre gosta de unir todo mundo e colocar todo mundo no mesmo contexto, né? Um apoia o outro e um ajuda o outro. E já são quantas mulheres que já estão para participar? Mais ou menos mais de 20, eu acho. Já tem mais ou menos umas 20 mulheres que vão participar desse grupo aqui. Então, querendo ou não, já são bastante mulheres que vão se ajudar neste processo para dar o start desse processo de melhorar a qualidade de vida e conseguir buscar um emagrecimento, enfim. Acredito que não é só para mulheres, né? Esse é só para mulheres, esse grupo. Esse sim. É só focado no processo das mulheres. E lembrando, né, também, já que o pessoal tá aqui todo mundo na reunião, o Pedro e a Mayara são os nossos apoiadores, né, do James. Então, lembrando vocês que uma das premiações também é uma vaga para a próxima turma, ali depois, de outubro para frente, né? É outro. Ele é a nossa consultoria, ela é individualizada. Vamos lá, né? Vamos ver se tu vai ser a sortuda. Mas é bem legal. A gente também trabalha de forma individual, né? Então, como eu tinha falado lá inicialmente, quando a gente iniciou a nossa jornada de empreender, a gente começou com a consultoria online. O nome da nossa consultoria era Consultoria Slim Fit. Então, quando começou a pandemia, a gente começou a trabalhar com esses atendimentos online e aí a gente foi se aprimorando. Nós abrimos o estúdio, foi em 2021, né? E a gente trabalha aqui em Caibi com atendimento personalizado, mas a gente foi sempre aprimorando para melhorar o nosso atendimento online. Então hoje a gente, né, fundou o K-Max Fit, que a gente trabalha tanto com grupos quanto com a consultoria individual para entregar um resultado bacana para quem quer se cuidar, quem quer mudar algo, né? E a gente está bem satisfeito, bem feliz com os resultados que a gente vem colhendo. A gente quer abrir, não sei se para discussão, se alguém quer falar alguma coisa, tem alguma dúvida. Eu tenho um caso muito particular, aí eu já queria até trazer para a roda. Uma vez eu consegui ficar bem disciplinada por 3 meses. Opa. E aí quebrei a rotina uma vez e aí tô até hoje tentando recuperar. Como é que faz para a hora que cair um pouquinho a peteca não desanimar? Primeiro, você tem que analisar qual foi o motivo que fez você perder o seu foco. Esse é o primeiro ponto que tu tem que colocar no papel. O que foi que aconteceu que eu não consegui mais me manter nesse processo? Entendeu? Porque alguma virada de chave que fez com que você parasse, né? Tu lembra como que foi, o que aconteceu? Se quiser compartilhar. Eu tive alguns problemas familiares, né? Meu avô foi internado e eu tive algumas confusões no meio da família que eu tive que assessorar. E aí isso impacta na rotina do trabalho, impactou daí, foi um efeito cascata. Uhum. E o que aconteceu? Por que você não conseguiu retomar? Você acha... Uma coisa muito minha particular, que eu sou muito 8/80. Então, quando eu tenho que fazer, então a hora que cai um pouquinho, que eu furo alguma coisa, pronto, já cai tudo por terra. Já começa a procrastinação. Mas aí é uma cobrança, é algo teu. Você precisa trabalhar com isso. Porque tu pode começar com passos pequenos. Por isso das metas realistas. Tenha metas que você vai conseguir cumprir, que você vai conseguir manter.
principalmente manter. Porque é bem complicada a questão que às vezes a gente muda tudo muito drasticamente e depois a gente não consegue mais manter aquilo ali, porque acontecem pequenas coisas que vão fazer com que a gente acabe fugindo da rotina e aí você acaba abandonando tudo. Por isso que eu falo, é a constância. Hoje não deu, aconteceu um imprevisto, amanhã eu vou retomar a minha rotina normal. Então, assim, é um passo de cada vez. Mas, o desafio de 21 dias ia ser bacana pra ti aí dar uma ingressada. E outro ponto importante é não pensar que eu sempre posso recomeçar, porque senão também vai virar uma bola de neve, certo? Eu já sou um pouco mais... bruto. Mais rígido em alguns processos, certo? As pessoas, o que acostumam? Que uma Maia falou, hoje eu fiz isso, amanhã eu retomo. Só que se todo dia tu começar a retomar, você vai chegar aonde? E aí? A sua empresa, se todo dia tu começar a retomar um processo nela, o que ela vai virar? Vai quebrar, não é? Então, o nosso corpo funciona igual a empresa. Se você não souber dar constância em algum processo, você vai lascar tudo. E a empresa é assim, deu um probleminha lá, no outro dia tu vai lá, corrige, entende o processo, estuda para não acontecer mais. E com o corpo vai ser a mesma forma. Então você vai lá, você deu aquele deslize, volta no processo e tenta se manter focado de novo. Só que assim, como foi falado antes, é saber selecionar os alimentos, saber fazer as escolhas dos alimentos no horário que precisa. E não existe essa de você não pode comer nada. Não é o pão, não é o chocolatinho que vai dificultar. E sim é como você sabe comer as quantidades desses alimentos. Um dos processos que é interessante de fazer para quem é viciado em doce, né, Elisandra? Vamos citar ela, né, já que ela come um monte de grostoli. É fazer o quê? Se você tem... Então tá bom. O que é a ideia? É só para pegar no teu pé, tá? A ideia é fazer o quê? Se você tem costume de comer todos os dias, você pode. Só que essa fração vai ter que ser bem pequenininha. Agora, o que você pode fazer? Quando você quer se reeducar nesse processo, você pode selecionar os dias que você vai comer. Para quando chegar aquele dia, você ter essa alimentação como um ato de recompensa, certo? Exemplo. Não é para se recompensar todo dia. Não, como eu falei, você pode fazer uma fraçãozinha pequenininha, exemplo, todo meio-dia eu vou comer um quadradinho de chocolate, é uma recompensa, certo? Entendeu? Agora, tu comer uma barra de chocolate não tem lógica. Para comer uma barra de chocolate, tu tem que comer pelo menos umas 300 gramas de carne, que daí eu quero ver tu comer todo esse chocolate que a barriga vai ficar estufada. Mas é nesse contexto, não é eliminar, e sim saber selecionar o processo e saber escalar os dias para você se deliciar com isso quando você conseguir fazer as suas metas. No meu caso, eu uso o sábado. O sábado para mim é o dia que é assim, faça sol, faça chuva, pode cair neve, eu vou fazer a refeição que eu gosto, e não vou comer pouco. Eu já aviso, se é para mim comer, eu vou comer. Mas é que é casos e casos. São casos e casos. Como eu falei antes, Mayara, são casos e casos. E os dias que você sabe selecionar o processo. Eu acabei de falar isso. Sim. Espero que prestou atenção. Entendeu? Eu só queria falar pra... É Mabila? É assim que se fala? O que vai te ajudar a retomar nesse processo? Primeiro passo que eu falei, encontrar um fator motivador. Né? O que hoje te incomoda, o que hoje não está indo muito bem por conta da falta da atividade física e de uma alimentação mais equilibrada na tua vida. O que está te incomodando? Identificar esse fator motivador vai ser assim a peça-chave para você ter a iniciativa de buscar mudar. Se hoje nada te incomoda, você está 100%, tá tudo fluindo bem na tua vida, tu não se incomoda de repente com a tua forma física, tu não se sente cansada, tu não se sente não tem dor no teu corpo, você não vai procurar mudar. A gente só procura mudar quando a gente tem algo que incomoda a gente. E isso é para todo mundo, tá? Então, encontra o teu fator motivador para te retomar a tua rotina, para te retomar o teu autocuidado, que isso é bem importante, tá? Mais alguém tem mais alguma colocação? Alguém tem uma dúvida aí? Alguma ideia para colocar também vale? Claro, uma sugestão.
Menos grosso, Li. Começam a treinar todo dia, que isso vira hábito, gente. Meu Deus do céu, um dia sem ir na academia, tá louco. É verdade. Eu Estressada. já posso dar o meu relato aqui, né? Que bom, eles me conhecem, sei lá, né? Um bom tempinho. Eu já passei por esse momento, né? Então, eu tô de novo, né, disso. Eu não consegui voltar à minha rotina lá de quanto tempo atrás, mas acho que uns 2 anos. 2, 3 anos. Era rotina mesmo. Então, era ir pra academia, era fazer um aeróbico, era cuidar da minha alimentação. E aí, como a Mari, lá passei por um momento, né, com problemas aí na família, e até hoje eu não consigo, sabe, me reestruturar, voltar a ter, claro, culpa minha também, né, que nem o Pedro comentou antes, mas pra mim é difícil, sabe, voltar aquele ritmo, voltar aquela frequência que eu ia todo dia, fazia, bom, pra vocês terem uma ideia, foi o meu primeiro Jorgeps. Eu tinha pós-graduação no sábado de manhã, começava às 8. Pois a Bruna acordava 6h30, ia fazer sua caminhada, voltava para fazer a aula da pós. Então, tipo assim, era algo que pra mim era normal, né? Mas agora... Mas o que acontece, tá? Eu vou trazer também, Bruna, um contexto pessoal meu, né? Eu perdi o meu irmão vai fazer 7 anos, meu irmão gêmeo, né? E quando eu tive a perda do Matheus, antes disso acontecer, eu era extremamente focada, né? Eu ia pra academia todo dia, eu cuidava da minha alimentação, eu tinha acabado de me formar na faculdade, então eu tava bem motivada a estudar, a fazer as minhas coisas. E teve aquele ano, né? Depois do ano que passou, sucedeu depois que eu tive a perda dele, que eu acabei sofrendo de depressão, abandonei toda a minha rotina, então eu precisei... esquecer de mim, né? Eu cheguei no fundo do poço que eu não me reconhecia mais para mim poder buscar uma iniciativa de mudar, né? Então, é mais fácil às vezes quando a gente tem um problema, a gente se isolar, mas não vai resolver, ele só vai aumentar, né, os nossos problemas, porque além de eu ter a dor da perda do meu irmão, eu tava me sentindo péssima, porque eu não me reconhecia mais. Eu perdi o foco total em todas as coisas que eram importantes para mim, então eu precisei me reconectar comigo mesma, né? Então a questão de você se reconectar contigo, por que isso é importante para você, Bruna? Sabe? É que nem eu falei para a Mábila, a questão de você ter um fator motivador, né? E o fator motivador é uma coisa muito particular, cada pessoa vai ter o seu, né? Então eu tive o meu quando eu busquei retomar o meu autocuidado, busquei retomar a minha rotina. E foi importante para mim dar o primeiro passo, né? E depois que foi, só foi. O autocuidado, ele é muito importante, tá? Eu acho que pra gente ter sucesso na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida íntima, na nossa vida, eu digo de forma plena, a gente precisa se cuidar. Mais alguém? Eu tava falando alguma coisa, eu não consigo ler. A Moira disse pra gente acordar, quem acorda 7 pra trabalhar, acorda 6 pra treinar. Pra mim não seria esse o meu problema, sabe? Porque assim, eu sou uma pessoa, porque faz tempo que eu vou, né, na academia, e aí eu consigo perceber o meu corpo. De manhã eu não faço nada, Moira. Eu vou na academia e fico lá assim, nem uma boquinha. Eu vou conversar, eu vou avaliar, eu converso com o Pedro, eu não faço nada, eu não tenho força. Daí pra mim tem que ser durante o dia. Mas daí é uma questão, da questão da rotina. Pra você funciona dessa forma e tá tudo certo. Isso. Tem pessoas que é de manhã bem cedo, eu né? não quero dizer que tá certo ou que tá errado, né? Mas assim, eu treino pela manhã fazem muitos anos. E eu sempre digo que, e eu respeito, Bruna, tá? E eu digo que não sei se eu vou motivada todo dia, se eu vou feliz todo dia, se no começo eu rendia o que eu deveria render, se eu rendo tudo que eu poderia render, mas é o horário do dia que não tem nada que me atrapalhe para treinar, não atrapalha na minha rotina. Porque às vezes acontece algum imprevisto e aí quando eu ficava para treinar à noite eu ficava frustrada porque eu não conseguia ir, que eu tinha que deixar de ir. Então eu prefiro talvez não entregar tudo todo dia, mas eu sei que eu fui. E aí, eu vou pela disciplina. Quem disse que eu vou pela disciplina? Começo a dar um pouquinho aqui, tô um pouco cansada, mas eu fui.
É isso aí. Perfeito. Essa é a principal colocação. É isso aí. Cheguei, é o que deu. Porque faz parte da tua rotina, É, né? exato. É que eu acho. Com licença. Boa noite. Eu acho que a gente tem que levar o exercício como um compromisso. Perfeito. Assim como